Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os seus familiares. Estamos iniciando mais um momento devocional, um momento onde nós paramos para refletir na palavra do Senhor, para aprender um pouco mais e também para estarmos orando uns pelos outros. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, divulgue esse canal para que outras pessoas possam ser alcançadas, abençoadas e que se unam a nós para formarmos um grande exército de verdadeiros adoradores e de intercessores. É isso que Deus quer de nós, que nós estejamos aguardando a vinda do Senhor e apressando a vinda do Senhor Jesus. E para isso nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre a oração, a armadura do cristão na batalha espiritual. E o nosso texto é Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Vamos ter uma palavra de oração em primeiro lugar? Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos à Tua presença, Senhor, mais uma vez, nesse dia, e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por teu cuidado especial para conosco, ó Pai amado, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos orientar nesse momento, ó Deus querido, para que possamos entrar, Senhor, na Tua presença, no Santo dos Santos, com os nossos corações purificados, que as nossas orações possam chegar diante de Ti, Senhor, como aroma, como cheiro suave, que a instrução da Tua palavra, Pai amado, possa realmente nos edificar, Senhor, e que possamos, Deus, a cada dia estar aprendendo mais de Ti, porque o Senhor mesmo diz, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Pedimos ao Espírito Santo que possa estar nos instruindo, que não seja o homem falando, mas que seja o Espírito Santo falando em nossos corações e que possamos ser edificados e preparados para a obra do ministério. Senhor, renova as nossas forças, sustenta as nossas vidas e glorifica o Teu santo e excelso nome através de nossas vidas. Purifica, Pai amado, os nossos corações, se houver algum pecado oculto, que seja revelado, para que possamos pedir perdão e assim nos purificar, Deus querido, receber, Senhor amado, Deus, a Tua instrução para as nossas vidas. Também nós te exaltamos a beleza da Tua santidade, pois só o Senhor é digno de louvor e de adoração, Pai querido. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que realmente, Deus, nós podemos contar, Pai querido. Por isso nós pedimos, nos ajuda, Senhor, fortalece nossos corações, fala aos nossos corações, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, eu vou estar falando sobre a oração, a armadura do cristão na batalha espiritual. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, ele dá algumas instruções sobre o lar cristão, ele fala aos filhos e aos pais, fala também aos servos e senhores. E a partir do versículo 10, ele começa a falar da armadura de Deus, e ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nós vamos trabalhar apenas no versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós vemos aqui que a oração é a armadura do cristão na batalha espiritual. Se você quer ser vitorioso, você precisa ter uma vida de oração. Paulo aqui está instruindo, interessante que ele sempre pede oração por ele. Ele pede que Deus dê graça para que ele possa estar alcançando mais vidas para o Senhor Jesus. Ele pede que estejamos orando por ele. Ele pede para os crentes de Éfeso estar orando por ele, para que ele pudesse pregar a palavra com intrepidez,
e ele pede para orar, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Então, ele está pedindo que nós estejamos orando uns pelos outros, e também pelos líderes espirituais. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que se o pastor for ferido, o rebanho vai se dispersar. Então, é muito importante nós estarmos orando uns pelos outros, e nós precisamos também estar orando pelos pastores, pelos líderes. E ele pede aqui oração por ele, para que seja dada, ao abrir da boca dele, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. E ele diz que é embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Então, nós vemos que Paulo, apesar do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua intelectualidade, ele refutou isso aí como lixo. E ele busca a direção de Deus. Ele mesmo diz que, quando foi pregar o evangelho, ele não usou palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele pregou no poder do Espírito Santo. E o segredo é a oração. Ele não somente tinha uma vida de oração, mas ele pedia também que as pessoas estivessem orando por ele, para que ele pudesse pregar com intrepidez. Muito bem, então esse texto nós acabamos de ler, o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está nos instruindo a orar em todo o tempo, isso com perseverança, vigilância e súplica, por nós mesmos e também por nossos irmãos. Esse versículo, na verdade, como nós já vimos, ele se encontra no contexto da armadura de Deus, onde Paulo fala sobre a necessidade de nos revestirmos de toda a proteção espiritual para resistir às tentações e ataques do inimigo. O diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós precisamos estar revestidos, nós não podemos brincar, nós precisamos estar sempre preparados. Por isso, a necessidade de uma vida de oração, uma vida de consagração. E a oração aqui é apresentada como um componente vital da armadura do cristão, sendo a maneira pela qual nos fortalecemos espiritualmente, permanecendo alertas e preparados para os desafios diários da vida cristã. Então, nós vemos que o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, que ele começa seu ministério com oração, e durante toda a sua vida, ele ora. E ele ora de manhã, de tarde, de noite, a noite toda. Ele sempre teve uma vida de oração. Ele iniciou seu ministério com 40 dias de oração e jejum, e ele terminou seu ministério na cruz, orando, falando com Deus. E ele fez uma última oração quando ele morreu. Antes dele morrer, ele falou apenas uma palavra, tetelestai, que significa está pago, está consumado. Então, nós vemos aí que Jesus, ele realmente, sendo filho de Deus, ele tinha uma vida de oração. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem temente a Deus, um homem usado por Deus, ele também tinha uma vida de oração muito ativa, e ele pedia ainda oração. Então, a oração, na verdade, não é apenas um momento de petição, mas é uma prática constante de dependência de Deus, uma conversa contínua com o Pai, que nos dá força e discernimento. Então, a oração, muitas vezes, nós pensamos que a oração é chegar e pedir, pedir, pedir. Jesus até nos instrui a pedir, de fato, mas o contexto da oração é total dependência de Deus, é ter intimidade com o Senhor, é estar nos braços do Senhor, é poder realmente falar com o Senhor, é uma conversa íntima com o Pai. Não pode ser um monólogo, nós não podemos simplesmente falar, e não pararmos para ouvir. Então, nós precisamos aprender a orar. Os discípulos de Jesus, eles não sabiam orar, e eles pediram que Jesus nos ensinasse a orar. E o próprio Jesus nos diz na sua palavra que nós não sabemos orar. Na verdade, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos aprender isso. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus e nos preparamos espiritualmente para qualquer batalha que possamos enfrentar, nós vamos ter sucesso. E, além disso, a oração nos une como corpo de Cristo, pois Paulo nos exorta a orar uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Esse princípio do uns aos outros é muito forte. E Paulo aqui está falando sobre a necessidade de intercessão. A intercessão nada mais é do que você orar por uma outra pessoa ou por uma causa. Então, interceder é você orar a favor de outros. E nós precisamos ter essa prática na nossa vida. Mas é claro que antes de você orar para outras pessoas, você precisa primeiro orar. Ter o seu momento com Deus, o seu momento de devoção, o seu momento de confissão de pecados, o seu momento de intimidade com o Senhor.
E nesse ano que se iniciou, já está terminando o mês de janeiro, nós somos desafiados a aumentar a nossa vida de oração, sendo vigilantes e perseverantes. O lema desse ano é crescendo na oração e no discipulado. Então, nós precisamos dar valor à oração, nós precisamos investir tempo na oração, porque a oração é a chave da vitória. Quando nós oramos, Deus trabalha, as coisas acontecem. Então, nós precisamos estar intercedendo, não apenas orando por nós mesmos, mas orando também por outros, por nossa família espiritual, para que juntos possamos permanecer firmes na fé e avançar na missão que Deus nos confiou. Deus nos chamou para sermos suas testemunhas e nos capacitou com seu Espírito Santo. Então, nós precisamos estar revestidos para realizar a obra de Deus. Então, esse versículo, ele começa dizendo com toda a oração e súplica. Então, nós vemos aqui o poder de orar completamente. Com toda a oração. E aí nós vamos ver aqui o significado de oração e súplicas. Oração e súplica representam diferentes aspectos da comunicação com Deus. A oração é o meio pelo qual expressamos nosso relacionamento com Deus. E a súplica é quando nós nos colocamos em um estado de necessidade, pedindo a Deus com urgência e fé. Paulo nos desafia a usar ambos os aspectos da nossa vida de oração. Oração constante e súplica fervorosa, refletindo tanto a nossa comunhão quanto nossa dependência de Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus crendo que Ele existe e que Ele é galardador daqueles que esperam nele. Então nós temos que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé vai aumentar à medida que você aumenta o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você se coloca na brecha em oração, quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais você vai ser abençoado por Ele e mais você vai estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele nos instrui dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Então, a oração e súplica nos ajuda a viver em paz e com confiança em Deus. Quando você ora, realmente, você sabe que Deus vai agir. Agora, é importante também você entender que você precisa estar na presença do Senhor até você receber, de fato, a resposta da oração. E essa resposta da oração é paz de espírito. É confiança em Deus. Você está passando uma necessidade, você se coloca diante do Senhor e você começa a clamar a Ele, e aí, de repente, você começa a sentir paz no seu coração. Você passa a confiar mais em Deus. Você sabe que o que você está passando é algo realmente passageiro e que em breve tudo será resolvido. Então, nós aumentamos nossa fé e nós vamos viver sempre mais confiantes no Senhor. Para a nossa reflexão, então, como nós podemos ser mais fervorosos e diligentes nas nossas orações? E você, em quais áreas da sua vida você precisa ser mais sincero em sua súplica? Você tem procurado orar em conformidade com a vontade de Deus? Jesus disse que se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos e será feito. E esse estar nele é estar na total dependência do Senhor, é vivendo em conformidade com a sua palavra, é vivendo acima de tudo de modo digno de Deus, é a nossa vida consagrada ao Senhor, orando em conformidade com a vontade do Pai, porque nós conhecemos a Ele e Ele revela a nós a sua vontade. Para isso, Paulo disse que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E nós não podemos nos conformar com esse século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, o versículo diz, orando em todo tempo no Espírito, a oração no Espírito. Nós precisamos aprender também a orar no Espírito. Orar no Espírito como conexão profunda com Deus. A oração no Espírito é a oração movida e guiada pelo Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor. Jesus não nos deixou órfãos, nos deixou o Espírito Santo, o qual está conosco, estará todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos que ter intimidade com o Espírito. Nós precisamos aprender também a orar no Espírito. Isso significa que, ao orarmos, devemos permitir que o Espírito Santo nos dirija, nos ajude e nos fortaleça, especialmente quando não sabemos como orar. O Espírito nos conecta à vontade de Deus e intercede por nós. Intercede sobremaneira. Então, é importante nós aprendermos a orar no Espírito.
Quando nós oramos no Espírito, as nossas orações, elas vão ser feitas de acordo com a vontade de Deus e vão estar perfeitamente interligadas, interrelacionadas com a vontade divina, e aí se tornam, então, orações eficazes. Em Judas, capítulo 1, versículo 20, nos exorta, na verdade, a orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. A oração no Espírito é uma forma de estar em sintonia com Deus, permitindo que Ele nos ensine como orar. Como nós podemos ser mais sensíveis ao Espírito Santo em nossa vida? Principalmente na nossa vida de oração, a Bíblia diz para nós não extinguirmos o Espírito, mas para nós nos enchermos do Espírito Santo. Será que nós estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça em nosso relacionamento com Deus? É importante você ter uma intimidade com o Espírito Santo, para que você possa ser vitorioso nas suas orações. E em terceiro lugar, o versículo diz, e para isso, vigiando com toda a perseverança. Então, nós vemos aqui a necessidade de vigilância na oração. A oração como uma forma de vigília espiritual. Então, a oração não deve ser uma prática isolada, mas uma vigilância constante contra as artimanhas do diabo. O diabo não dorme. O diabo está constantemente armando ciladas para nós. E muitas pessoas têm caído, porque não têm vigiado, não têm discernido. Então, é preciso nós estarmos sempre, como disse Pedro, em 1 Pedro 5,8 diz que nos adverte, na verdade, sermos sóbrios e vigiar, pois o inimigo está como um leão buscando a quem possa devorar. Então, o diabo está ao nosso redor, ele está rugindo com o leão, ele está procurando a quem possa tragar. Por isso, nós precisamos ser sóbrios e vigiar. E a palavra de Deus nos diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, para você vencer o diabo, para você resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Você precisa ter uma vida na presença do Senhor. Você precisa viver em conformidade com a palavra de Deus. O inimigo está aí, rugindo como um leão, está buscando a quem devorar. Mas a vigilância na oração nos ajuda a estarmos alertas e a resistir às tentações, mantendo-nos firmes na fé. Orar com perseverança nos permite manter nossos olhos espirituais abertos e preparados para qualquer ataque do inimigo. E em Marcos, capítulo 14, 38, Jesus nos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a vigilância e a oração nos mantêm firmes, evitando que nós sejamos pegos desprevenidos. Você precisa estar em constante vigilância. Você não pode esmorecer de forma nenhuma. Você não pode dar brecha para o inimigo, que ele realmente, se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai fazer uma destruição terrível. Então, seja sempre firme, servindo ao Senhor, com alegria, no poder do Espírito Santo, se submetendo incondicionalmente à palavra de Deus, e você vai experimentar o mover de Deus na sua vida. Como nós devemos ser mais vigilantes em nossa oração, reconhecendo os ataques espirituais e buscando a proteção de Deus? Está aí uma reflexão que você pode fazer para ser mais vigilante na sua oração e reconhecer os ataques espirituais e sempre buscando a presença de Deus. E em quarto lugar, o versículo vai dizer, e súplica por todos os santos. Então nós temos aqui o poder da oração intercessória. A intercessão como ato de amor e união. Paulo nos lembra que nossa oração não deve ser centrada apenas em nossas próprias necessidades, mas também na vida espiritual dos nossos irmãos em Cristo. Jesus disse que a seara é grande e são poucos ceifeiros, e ele nos orientou para nós orarmos para que Deus envie obreiros para a seara. Então são várias formas que nós temos que orar, intercedendo para que a palavra de Deus seja pregada com intrepidez, com ousadia, orando pelos missionários, orando pela igreja perseguida, orando para aqueles que estão debaixo do jugo do inimigo. Então nós precisamos dar mais valor à oração. A oração intercessória é quando nós oramos em favor de outros, buscando a proteção, sabedoria e fortalecimento deles. Você vai estar orando pelo seu irmão, para que Deus o proteja, para que Deus o dê sabedoria, para que Deus o fortaleça. É claro que você já orou por você. Você já colocou a sua vida no Senhor, você já pediu a seu favor, agora você passa a orar pelos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos. Jesus nos orientou a orar pelos que nos perseguem. Então, é muito importante nós aplicarmos esses princípios da palavra de Deus nas nossas vidas.
Quando nós oramos pelos outros, nós estamos demonstrando o nosso amor e cuidado pelo corpo de Cristo e ajudando a manter a unidade da igreja. A oração intercessória também é uma forma de combatermos juntos contra o inimigo, reforçando a nossa comunhão espiritual. E nesse texto que nós acabamos de ler, Efésios 6:18, Paulo pede especificamente oração pelos outros santos, mostrando a importância da oração comunitária e intercessória. Como nós podemos orar mais pelos nossos irmãos? Estamos intercedendo de forma constante por nossa igreja e por aqueles que enfrentam dificuldades espirituais? Você tem orado pelo seu pastor, pela liderança da igreja, pedindo que Deus esteja conduzindo? Você tem orado para que haja um avivamento na igreja, para que vidas sejam salvas? Então, nós temos que melhorar mais a nossa oração. Então, esse texto de Efésios 6:18 nos ensina sobre a importância da oração persistente, vigilante e intercessória. A oração, então, ela não é apenas uma ferramenta para as nossas necessidades pessoais, mas é uma forma de nos fortalecermos espiritualmente e ajudar uns aos outros na caminhada cristã. Ao orarmos em todo o tempo no Espírito, permanecemos alertas e preparados para os desafios espirituais, protegidos pela força e sabedoria de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tema ao Senhor. Viva para Deus. E o nosso desafio de hoje é aprofundar a nossa vida de oração, sendo vigilantes e perseverantes, orando não só por nós mesmos, mas também pelos outros membros do corpo de Cristo. Vamos estar sintonizados com o Espírito Santo, permitindo que nos guie em nossas orações e intercessões. E você pode orar da seguinte forma: Senhor, obrigado pela oportunidade de orar e por nos dar o Espírito Santo para nos ajudar a orar em todo o tempo. Ensina-nos a sermos vigilantes e perseverantes em nossas orações, orando não apenas por nós, mas pelos nossos irmãos em Cristo. Que nossas orações sejam eficazes e transformadoras para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aplicando, então, o devocional, o ensino de hoje nas nossas vidas. Em primeiro lugar, pratique a oração constante. Faça da oração uma prática diária. Não comece seu dia sem antes ter um momento com Deus. Que seja poucos minutos, mas você comece a criar esse hábito. A primeira coisa que você faz ao levantar é entrar na presença do Senhor, é ter um momento de oração com Ele, buscando a vontade de Deus e intercedendo pelos outros em sua vida de fé. Segundo, você precisa ser vigilante e perseverante. Reconheça que a batalha espiritual é real. O nosso inimigo é real. As lutas, as tentações, elas constantemente estão aí, como a palavra nos orienta. O pecado tenazmente nos assedia. Então, nós precisamos estar vigilantes e perseverantes. Nós temos que estar orando constantemente. Isso vai nos ajudar na defesa espiritual contra as tentações do inimigo. E, em terceiro lugar, ore pelos outros. Dedique tempo para interceder pelos outros, fortalecendo a unidade da fé na igreja através da oração. É um grande desafio, mas nós não podemos esquecer que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que você possa estar firme nesse propósito, se revestir de toda a armadura de Deus para vencer essa batalha espiritual. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te guardando, te protegendo, e que a cada dia você possa ter mais experiências em oração. Vamos orar nesse momento. Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aqui no chat, ou você pode também, nós temos na descrição do vídeo um link onde você pode acessar e deixar ali o seu pedido de oração. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Ó Deus, que nós precisamos realmente ter uma vida de oração, uma vida de consagração, precisamos ser perseverantes, apresentar as nossas vidas em Ti, Senhor, mas também orarmos uns pelos outros. Orarmos para que a sua palavra seja pregada com intrepidez, ó Deus. Orar pelas lideranças da igreja, Senhor. Orar para a tua igreja na face da terra, Pai. Senhor, levanta, Senhor, um grande exército de verdadeiros adoradores, de homens e mulheres dispostos a pagar o preço, a se colocar na brecha, Senhor amado, a favor desta nação, a favor da tua igreja, Pai, a favor, Senhor, da evangelização, do discipulado.
nós possamos estar crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, e que a cada dia possamos, Deus amado, olhar para Ti, Senhor, e ver o cuidado especial que Você tem tido para com cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, se alguém está passando por alguma dificuldade nesse momento, Tu sabes, Tu conheces, e nós também, Senhor, colocamos, ó Deus, nesse momento, em oração intercessória, orando pelos nossos irmãos, ó Deus, para que o Senhor possa estar despertando cada um, para que o Senhor possa estar protegendo, livrando, Senhor, dando sabedoria para viver, Senhor amado, como um verdadeiro filho, como uma verdadeira filha do Senhor, ó Pai. Meu Deus querido, afasta de nós toda transgressão, todo mal, toda ação do inimigo, e nos cobre com Teu sangue, ó Deus, para que nós possamos vencer, Senhor, a cada dia, Pai. Possamos estar revestidos com a Tua armadura, Pai, confiar no Senhor. Oh Deus, eu oro, Deus, pelos enfermos, ó Deus. Eu oro, Deus amado, pelos aqueles que estão, Senhor amado, passando por dificuldades, Deus querido, na área financeira, Senhor. Meu Deus, Tu és o dono do ouro, dono da prata, Pai. Tu podes todas as coisas, ó Pai querido. E nós também podemos tudo no Senhor, que nos fortalece, Senhor amado. Pai, que esse dia seja um dia, Deus amado, de sucesso, de vitórias, que tudo o que nós viemos a fazer nesse dia, nós possamos ter sucesso. Abençoa, Senhor, nosso pão, a nossa água, a nossa família, Senhor, o trabalho das nossas mãos, o nosso ir, o nosso voltar, Senhor, por onde quer que nós formos, que o Teu anjo possa estar acampado, Senhor, ao redor de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que assim possamos vencer mais uma etapa, Pai querido. Nos ajude, Pai amado, a confiarmos mais no Senhor e a nos revestirmos da armadura do Senhor para a batalha espiritual que estamos travando, Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia de sucesso na presença do Senhor. E não se esqueça, você e Deus são a maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Crê nisso, confia no Senhor, vive intensamente esse evangelho, se entregue completamente nas mãos do Senhor e você verá grandes coisas Deus fazendo na sua vida e através da sua vida. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e nós vivermos.